Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 em diante. Vamos ler até o 14, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os teus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra eles seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida. Recompensai assim ao Senhor. Povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos nos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-os ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés, e a palavra Deuteronômio significa repetição de leis. E no capítulo 32, ali tem como que se fosse um novo pacto com aquela geração, que Deus havia dado livramento durante o deserto inteiro. E ali já tinha se passado da saída do Egito 39 anos e 10 meses aproximadamente. Dali 2 meses eles entrariam na terra prometida. Então eles param ali e Deus vai dar esses conselhos pela vida de Moisés ao seu povo. E dentro desse livro tem 3 conselhos maravilhosos que todos nós precisamos atentar a ele. O primeiro ele vai falar sobre o passado daquele povo. O que Deus tinha feito na vida daquele povo desde que o tirou do Egito. Desde que lá na escravidão, aquele deserto, as serpentes, os inimigos, os amalequitas, e Deus havia livrado aquele povo. É o primeiro discurso de Moisés dentro desse livro. Olhe, meu povo, olhe para trás. Mas olhe para aquilo que Deus fez na vida de vocês. Olhe para os livramentos, olhe para as bênçãos, olhe para a proteção, olhe para de onde Deus os tirou, do vale da sombra da morte, da mão da servidão do Egito. Olhe o que Deus tem feito, tem guardado vocês até o dia de hoje. Esse foi o primeiro grande discurso de Moisés, aquela nova geração que estavam ali prestes a entrar na terra prometida. Então, aquele povo olhou, caiu em si e glorificou a Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã desse dia, pelo que Deus já fez na tua vida?
Você pode exaltar o nome dele, porque Deus é Deus e não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Se nós, como o irmão testemunhou, se a gente ficasse aqui falando do que Deus nos tirou, nos livrou, nós passaríamos o dia inteiro falando de onde Deus nos tirou. Às vezes a nossa mente, ela quer olhar de uma forma negativa para as coisas ruins que aconteceram. Não, irmão, não, irmã. Um grande milagre precisa de um grande problema. E todo grande milagre quem faz é só o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o primeiro discurso de Moisés ali, prestes a entrar. Olhe para trás e veja o que Deus fez na vida de vocês. O segundo discurso que ele vai dizer: olhe para agora. Olhe para agora, olha onde vocês estão. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que nesse momento, em poucos minutos, em poucos segundos, como uma dimensão espiritual, Deus me traz o antes e o presente, como creio que Ele está fazendo pelo seu Espírito na vida de cada um de nós. Ei, você que está me ouvindo pela internet, olhe de onde Deus te tirou, olhe onde você está. Você pode estar dizendo: tenho prova, tenho luta, mas aqui também tem um próximo discurso, aonde exatamente o cântico de Moisés, ele vai dizer sobre a grandeza e o poder de Deus. Você pode estar passando por dificuldade hoje, mas olhe de onde Deus te tirou. Tudo que a nossa mente humana quer que nós focamos o nosso pensamento no problema. Mas hoje o Espírito Santo me convida e te convida: olhe para o que Ele fez na tua vida. Olhe de onde Ele te tirou, onde Ele te colocou nesta manhã desse dia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quanta luta, quanta prova, quanto olhar para baixo, quanto momento de fragilidade, aonde não queria mais louvar, não queria mais adorar, não queria mais tocar, não queria mais ir para a igreja, mas Deus te trouxe aqui para te glorificar e exaltar o nome dEle. Deus te mudou a tua história, Deus mudou a tua vida, Deus tem mudado e trabalhado na nossa vida para que o nome dEle seja glorificado. Esse é o discurso, o segundo discurso que Moisés vai dizer. E o terceiro, ele vai ali numa convicção, numa certeza de que o que Deus havia feito e o que Deus estava fazendo, uma certeza de que o seu futuro seria abençoado. De que o futuro daquele povo, jamais Deus iria deixar de cumprir a promessa na vida daqueles que foram fiéis. Jamais deixaria de cumprir as suas bênçãos na vida daquele que perseverasse, como aquele povo perseverou. Essa geração que ele vai destilar a palavra de Deus, foi uma geração, aleluia, que buscou a Deus, uma geração que foi aos pés do Senhor, foi para o deserto, passou pelo deserto, mas buscou a Deus no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da adversidade. E aqui Moisés estava dizendo: lembra-te, Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Aleluia. Deus sempre tem o melhor, porque a sua palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. 2 meses se faltava para entrar. Era como uma despedida de Moisés para o seu sucessor Josué, aonde ele vai dizer: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, porque gotejarei a doutrina, gotejarei a palavra, os conselhos, os sábios dos ensinamentos de Deus até o dia de hoje. Ei, não desista, Deus fará você, aleluia, herdar a terra prometida. A tua bênção, a tua vitória está no caminho, está vindo. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe nenhum pensamento, não deixe nada desse mundo desviar o teu foco. Olhe para o que Deus fez, olhe para o que Deus tem feito e pela fé nessa manhã desse dia, creia, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Oh, aleluia! As bênçãos do Senhor é que enriquece nós e não acrescenta dor alguma. As bênçãos do Senhor nos fortalece, as bênçãos do Senhor nos anima, as bênçãos do Senhor dá uma direção, dá um alvo, dá um foco, e como nós louvamos nessa manhã, derrama paz no nosso coração. Aleluia. Não esqueço do irmão Samuel na nossa igreja, das 2 grandes testemunhos que ele contou. Após aquela adversidade, saiu mais forte.
Glorificou mais a Deus, exaltou mais o nome do Senhor. Então que seja assim na sua vida. Você pode estar passando por lutas e por provas. Você que me ouve pela internet pode estar passando pelo vale da sombra da morte, como o irmão passou. Você pode estar no fundo do poço, mas quando alguém chega no fundo do poço, só tem um jeito de sair: olhar para cima. Olhe para aquele que é o autor e consumador da tua fé e que tem te dado até o dia de hoje o ar para respirar. Ei, igreja, respira junto comigo. Você que está aí, faz assim, ó. Respira, porque o fôlego de vida está em ti. Deus está contigo para te dar a vitória. Aleluia. Em poucas palavras, o que Deus coloca em meu coração: os 3 discursos de Moisés. Olhe para o passado, olhe para o presente e creia. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus seja louvado.